Olá, Virgens, ou Virgos, bem-vindos, ou Virginianos, bem-vindos à vossa leitura do mês de fevereiro. Mais março que fevereiro, já estamos aqui no final do mês de fevereiro. Desta vez eu vou usar aqui um baralho um bocadinho diferente, que é o baralho de Marselha. Porquê é que eu digo que é diferente? Porque ele só é pictórico nos arcanos maiores, porque nos arcanos menores tem estas configurações, ou seja, basicamente ele é mais simbólico do que pictórico, o que significa que vamos aqui puxar um bocadinho mais pela interpretação. Depois, tanta particularidade é que ele não é muito, é rígido, é maior, e portanto a forma de fazer aqui o embaralhamento terá que ser um bocadinho diferente do habitual. O shuffling, que eu vou, rifling, não é possível, ok? Vou ter que fazer aqui um shuffling sem rifling. Ah, e isso implica, efetivamente, aqui uma forma um bocadinho diferente de fazer aqui as cartas e fazer aqui uma mistura um bocadinho diferente. Depois irei fazer as clarificações com o Light Sears, que é o vidente da luz, que é um baralho que vocês já conhecem, e depois irei tirar uma carta de um oráculo que eu trago hoje, que é do I Ching, como sabem, o livro das mutações, base da religião taoísta, e com base no qual eu vou depois fazer assim uma palavra final, um conceito final de oráculo, ok? Entretanto, continuando aqui a dispor as cartas, vamos fazer esta colocação em duas linhas. A primeira linha vai da oficina do ginásio até à oficina 6, a vossa oficina, que é a clínica, que tem a ver com o trabalho, com as relações laborais e com a energia, obviamente, também com a saúde física e mental. Depois temos da casa 7, casa de energia de balança, parceria, até à casa 12, espiritualidade, energia de peixe, onde também iremos fazer algumas clarificações, ok? Muito bem. Vamos então aqui à casa 1, ou se preferirmos, à oficina do ginásio, energia de carneiro, onde temos a lua. Isto significa que na relação com o vosso corpo, vocês estão a passar pelas dificuldades necessárias de percepção de que se calhar os resultados não estão a vir da forma que vocês querem, na medida em que estão a descobrir as razões ocultas pelas quais se calhar os resultados que o corpo deveria ter não está a acontecer. Ou seja, estamos aqui um bocadinho a ir ao emocional para resolver o problema físico. E há aqui um trabalho profundo sobre isso, ok? Porque vocês querem realmente mudar a vossa relação com o corpo, para a vossa imagem pessoal e a forma como vocês se sentem convosco mesmos, mas também para a vossa saúde física. E para isso têm que ir, digamos, à raiz dos traumas. Têm que mergulhar na vossa própria, no vosso próprio inconsciente e subconsciente para perceber que bloqueios é que estão a ocorrer para não terem os resultados que querem no corpo. No entanto, é este processo de transformação que está a ocorrer, eu diria que há aqui um trabalho profundo que está a acontecer que tem algum reflexo no físico, mas isto significa também que os vossos objetivos, agora falando de objetivos, não estão a ser alcançados para já imediatamente nesta fase, mas estão num processo de trabalho. A nível dos vossos recursos, questões económicas, do vosso conhecimento, do desenvolvimento dos conhecimentos, temos um 9 de paus, ou seja, há aqui um aprendizado grande com tudo o que passou, tudo o que aconteceu no passado, e vocês estão a aprender a não só regerem bem os vossos recursos, como também trabalharem os mesmos de uma forma mais eficaz, baseada nas lições do passado, daquilo que foi a forma como vocês no passado se relacionaram com o dinheiro, com os recursos, com o conhecimento, que agora, da experiência, começam a saber trabalhar com isto de uma forma diferente. A nível da comunicação, o 3 de espadas. A forma como vocês comunicam convosco próprios, isto é um alerta importante, poderá ter também que ver aqui com os reflexos que está a ter no corpo, tem que ser de alguma forma trabalhado, porque o 3 de espadas é uma carta, para já é do naipe de espadas, que tem a ver com ar e com comunicação, mas o 3 de espadas tem a ver com dor, tem a ver com sofrimento, tem a ver, é a carta do sofrimento, porque o sofrimento é essencialmente mental, tem a ver com a forma como nós falamos connosco mesmos. E o que está aqui a acontecer de alguma maneira é que nós não estamos a conseguir comunicar connosco. Pelo menos é isso que está a acontecer convosco, virginianos. Vocês não estão a conseguir comunicar convosco próprios.
Há aqui qualquer coisa que precisa ser trabalhada a este nível. A vossa comunicação com o exterior começa com a vossa comunicação com o vosso interior. É impossível alguém que não se comunica bem consigo ser capaz de se comunicar bem com os outros. Isto é, quando falta o afeto connosco mesmos, dificilmente conseguimos ser afetuosos com terceiros. E isso prejudica diretamente a forma como comunicamos. A comunicação é o resultado daquilo que recebemos. Conforme comunicamos, nós recebemos um feedback. E esse resultado desse feedback, aquilo que recebemos, indica a forma como estamos a comunicar. Portanto, atenção ao sítio de onde vem a forma como comunicamos. Porque o que eu sinto que está aqui a acontecer com este 3 de espadas é que efetivamente este trabalho não está a ser feito a nível do reconhecimento do local de onde vem a nossa comunicação. Portanto, é preciso trabalhar melhor a comunicação connosco próprios. Isto significa, em termos práticos, cuidarmos mais de nós, sabermos ser gratos e, ao mesmo tempo, tratar-nos bem, perceber que estamos a dar passos e que esses passos nem sempre têm que ser imensos, que são um passo de cada vez e que as coisas não têm que ser logo imediatamente perfeitas. O caminho faz-se caminhando e isso é muito importante que aconteça, ok? Há aqui um trabalho interior que tem que ser feito. A nível da 4, tem a ver essencialmente com a torre, e a torre significa queda de convicções. Ao nível, os traumas, os sentimentos interiores do passado, a relação com tudo o que aconteceu, está em colapso. Há grandes descobertas aqui. A torre é sempre uma carta que muda tudo. É um arcano maior, um arcano superior que muda tudo. É preciso compreendê-lo e relacionar-nos bem com ele e entender essencialmente o que é que está aqui em causa, ok? Perceber o que é que está aqui a acontecer. E, portanto, é muito importante que isto seja trabalhado, seja percebido. Aliás, a torre é sempre uma carta que, a meu ver, exige aqui clarificação e que iremos fazer. Porque é, de facto, uma carta essencial, básica, de transformação, de mudança, de queda de convicções, de ideias, de princípios, de valores. E estando na casa dos traumas, aqui na oficina 4 no jardim de infância, significa que algo do passado foi finalmente percebido e que há aqui a possibilidade de passar a um capítulo seguinte, a uma nova história, um novo caminho. Isso é extremamente auspicioso. A nível da vossa imagem pública, a estrela, isto não deixa de ser interessantíssimo, porque a estrela é quase os antípodas do Sol, não é? É quase os antípodas da casa de Leão, porque ela é uma carta claramente aquariana e que tem a ver com os tempos que estamos a atravessar agora. Isto significa que a imagem pública é uma imagem transformada, é uma imagem nova. Isso é excelente, porquê? Porque estão a largar-se finalmente aquilo que são os dogmas e princípios do passado. Daí a estrela e a torre fazerem todo o sentido. Uma torre na casa 4, ou seja, no jardim de infância, e uma estrela na casa 5, no palco, está perfeitamente conjugado, porque o palco, a forma como estamos no mundo, tem tudo a ver com a tal queda de convicções daquilo que era a nossa visão do passado. Portanto, uma reforma absoluta de todas estas situações, de passado e presente, que estão realmente aqui refletidas nesta leitura de tarot. A nível da vossa própria casa 6, ou seja, a clínica, casa de Virgem, temos o 7 de espadas. E o 7 de espadas é aquela carta que tem muito a ver com nós percebermos que existem limites à forma como nós nos relacionamos connosco mesmos, no sentido de que devemos saber ser honestos connosco, ou seja, não nos enganarmos a nós próprios, não sermos não nos sabotarmos e essencialmente não permitirmos que os outros nos sabotem também, tendo em conta a nossa própria autossabotagem. Aliás, acho interessantíssimo que esteja aqui um 3 de espadas na casa 3, que é a comunicação, e na vossa própria casa, que também é regida por Mercúrio, porque Virgem, tal como Gêmeos, chamamos regidos por Mercúrio, se encontram 7 de espadas, que é a carta do engano, do indivíduo que engana e da pessoa que se engana a si própria, porque este indivíduo que engana pode ser o outro que nos engana a nós, mas sermos nós que nos enganamos a nós próprios. E não deixa de ser interessante que sejam estas energias que estejam na base da própria casa, da vossa própria casa, que é a clínica, mas também na comunicação, ambas regidas por Mercúrio, que aliás é o vosso regente enquanto energia fundamental. E não deixa de ser interessante. Eu estava inclinado a interpretar a torre, mas acho que vou tirar aqui as 3 cartas para a posição 3, que é a comunicação, e para a posição 6, que é precisamente a vossa casa, a casa de Virgem, ou seja, a clínica. Passando agora para a segunda parte, digamos assim, aqui da roda astral ou da linha do tarot. Temos então a casa 7 de balança, que tem a ver com a parceria ou com os relacionamentos, e temos o Cavaleiro de Ouros. Há aqui uma avaliação que está a ser feita da pessoa, do outro, muito baseada nas vossas próprias opções, que caminho é que eu vou traçar a seguir em termos de relacionamentos. A nível da sexualidade e intimidade, uma rainha de ouros.
também aqui uma avaliação baseada nos vossos próprios valores. O que é que para mim serve numa relação íntima? Que relação íntima é que eu quero ter? E é muito isso que marca estas duas casas. E assim encerramos as oficinas intermédias da relação e passamos para as oficinas superiores. A nível daquilo que é a universidade e do que é a relação com as viagens e com os estudos superiores, casa 9, temos um 4 de ouros. E aqui eu diria que há um ficar agarrado ao passado, a um conjunto de regras, princípios e convicções que foram aprendidas no passado e falta flexibilidade e expansividade. Não é uma carta nada boa, é uma carta de retenção de valor, é uma carta de manutenção do que temos, mas não é de expansão. E, portanto, contraria as próprias fundações da Casa da Universidade. Eu diria que aqui há uma dificuldade manifesta também em transpor esta realidade. A nível da Casa 10, que tem a ver com o Parlamento, que é a energia Capricórnio, a imagem pública e a forma como criamos as pontes publicamente, um 2 de ouros. E há aqui uma dúvida pelo caminho para onde eu vou. Ou seja, eu mantenho uma pessoa agarrada a princípios, valores e hierarquias, ou vou ser uma pessoa que vou inovar. É porque as duas coisas não são possíveis e há que definir um caminho. Isto está a prejudicar a imagem pública. Porque olhem para vocês de uma forma, ok, mas o que é que isto significa? Afinal, é uma pessoa tradicional, é uma pessoa de valores conservadores ou é uma pessoa progressista que quer mudar tudo? Porque isto não está muito claro na imagem pública que vocês ostentam. Relativamente ao Grêmio, que tem a ver com os relacionamentos, o diabo. Bom, e mais uma vez voltamos aos vícios de pensamento, à forma como pensamos. É porque as duas coisas estão ligadas. Quando nós pensamos numa situação em que estamos bloqueados a nível da comunicação ou a nível da forma como trabalhamos por aquilo que são um conjunto de princípios e valores que nós assimilamos ao longo do tempo, que tem a ver com traumas do passado, tem a ver com trabalhos que temos que fazer, realmente nós temos que mudar isto, porque senão isto é um reflexo direto e não deixa de ser interessante termos aqui, a nível de casa 4 e de casa 11, precisamente aqui energias muito similares, porque quer a queda de convicções, quer aquilo que é o diabo ou a sombra, que significa debater-nos com as nossas próprias limitações, dependências, com aquilo que nos influencia, porque a sombra ou o diabo tem a ver com isso. Não deixa de ser interessante como isto inquina e influencia as próprias relações sociais, que é o que nos encontramos aqui relativamente ao Grêmio, que tem a ver com as associações, com os sindicatos, ou seja, com a energia de relação e de representação de interesses individuais pela via do exercício público desses mesmos interesses e direitos. Ora, isso está tudo inquinado por uma forma de ver e de relacionar que vem do passado e que é autossabotadora, ok? Isso precisa de ser trabalhado. Enquanto isso não for trabalhado, os resultados não vão aparecer, seja de um ponto de vista prático. Finalmente, a espiritualidade é marcada pelo 6 de ouros. E o 6 de ouros é muito um dar igual e receber. E a espiritualidade quer-se verdadeira, autêntica, expansiva. E, portanto, aqui volto à questão da raiz do corpo. O nosso corpo é o nosso primeiro instrumento de espiritualidade. E eu acho que é importante trabalhar esta ideia de passar pelos nossos próprios contradições internas acerca da nossa própria fisicalidade, com esta lua que se encontra aqui na casa 1, e relacionar a casa 1 com a casa 12, espiritualidade e corpo, enquanto instrumento de transformação. E basicamente era isto que eu vos queria dar, enquanto as 12 áreas de vida e o que é que são aqui os desafios para o resto do mês de fevereiro e início do mês de março. Entretanto, fazer aqui duas clarificações que estavam prometidas, precisamente à casa. Pois, este não saiu lá mesmo, vou ter que repetir. Portanto, relativamente à casa 3, que é a casa da comunicação, a redação, e depois relativamente à casa 6, a vossa casa, que é a casa da clínica e que tem a ver com o trabalho. Ok, e vamos então tirar aqui esta carta. E vamos aqui ver o que é que nos indicam as cartas de clarificação. A clarificação à carta 3, aqui na oficina, a 3 de espadas, que foi a carta aqui, se nos saiu para a oficina 3, que é a oficina da redação, temos o 8 de copas, que significa que estão a abandonar um percurso e um caminho, 5 de paus, que tem a ver com guerra, conflitualidade e com um conflito aberto, não é? Através da ação, e o diabo, que surge aqui mais uma vez, a sombra, que aliás está no vosso grêmio, está nos vossos relacionamentos, ou seja, temos que ver que a vossa comunicação está muito marcada por um conjunto de maneiras de agir que vocês acham que são as corretas e que se calhar não são exatamente a melhor forma. Relembremos que a comunicação deve ser uma comunicação não violenta, a partir de princípios básicos.
Naturalmente que existe dissociação, ela faz parte da comunicação, mas ela deve servir a um propósito maior de verdade. Verdade deve ser o princípio fundamental. Isso é o contrário absoluto do diabo, onde há dependências e onde há contextos de trauma que manipulam a nossa própria forma de agir e comunicar. Portanto, o diabo é o oposto, quase, digamos assim, desta ideia de verdade. É preciso parar com a conflitualidade, descobrir onde é que estão as dependências e afastar-nos disso, ok? Que é o conselho para, de alguma forma, transformar esta energia de dor profunda, que é o Três de Espadas, em algo melhor e diferente. A nível da vossa casa, da casa 6, que tem a ver com a clínica e com o trabalho, há aqui um cavaleiro de espadas, ou seja, alguém que desabridamente corre atrás dos seus objetivos. E ao mesmo tempo um autojulgamento muito forte com uma rainha de espadas. Temos o cavaleiro e a rainha de espadas, e estamos muito ao nível da mente, muito ao nível da mente. E aqui o apelo é que vocês voltem à vossa própria essência com o ermita, ok? Esta carta de clarificação que se encontra aqui, o ermita, é muito importante, porque ela tem a ver com a vossa energia mais profunda, e o ermita é voltar aos vossos conceitos básicos, aos vossos princípios mais profundos para transformar a vossa realidade, ok? E por aí vocês encontrarão a capacidade de não se autossabotarem e ir à vossa energia mais profunda. Tirar agora aqui uma carta do oráculo do I Ching, e temos aqui o 52, e diz em abraçar a mãe. E atenção que a mãe tem tudo a ver com a casa, com a carta 3, não é? Com a Imperatriz, que tem a ver com aquela ideia de abraçar aquilo que é a nossa essência mais materna, mais de intuição, mas ao mesmo tempo de construção, de fertilidade, de reprodução, ok? Vou aqui apenas ler a parte final que diz: uma virtude está fora da mente, porque o regresso à virtude na mente terá que ser feito através da mente e será, e através dele, terá a possibilidade de ter uma vida longa longe do perigo. Isto chama-se a prática constante. Portanto, para abraçar a mãe tem que haver uma prática constante, e essa prática constante é o uso da virtude fora da mente. E quando se fala fora da mente é através da intuição. Cá está, os traumas interiores façam cair as convicções, a descoberta do caminho que fazemos na Lua, não é? No arcano da Lua, através daquilo que é a nossa viagem, através dos percursos recônditos, daquilo que é a nossa psique interna, que é o nosso inconsciente e subconsciente. Só fazendo essa viagem interna, que é a viagem da Lua, que a lagosta faz através daquele percurso, que é o que se encontra aqui efetivamente nesta carta, não é? Temos aqui a lagosta fazer o caminho, ela só poderá acontecer, ok? Ela só poderá acontecer se nós tivermos esta capacidade de abraçar o lado feminino em nós, a nossa própria mãe, isto é, afastar-nos da mente para ir para o sentir. E isso é ser ermita, porque o ermita vira-se para dentro, para a sua própria interioridade, ok? Portanto, ele está ali na sua própria interioridade, e que é a própria energia de Virgem. Portanto, é voltarem um bocadinho a vocês próprios e abraçarem a energia da Terra, a energia da Mãe, ok? É isso que vos diz o tarot para o vosso mês final de fevereiro e início de março. Vemo-nos novamente em março. Até lá, desejo-vos tudo de bom, virginianos.